Enquanto a limpeza diária se desenrolava como de costume, a diarista Helena sonhava acordada, imaginando uma vida além das árduas tarefas de seu dia a dia. Seu marido, sentado distraidamente em frente à televisão, zapeava canais até parar em um programa de fofocas de celebridades. Ambos viviam uma rotina monótona e previsível em sua pequena cidade, onde Helena nunca esperava que grandes eventos acontecessem. Nessa tarde particular, enquanto Helena pensava em sua sorte que parecia nunca vir, a transmissão foi abruptamente interrompida. O apresentador anunciou com entusiasmo que alguém na cidade havia ganhado um grande prêmio na loteria. Com descrença, Helena ouviu enquanto os números vencedores eram lidos: 05, 23, 32, 41, 52 e 56. Para seu espanto, esses eram exatamente os números que ela havia escolhido. Números que agora significavam que ela era a mais nova milionária do local. O choque inicial deu lugar a uma enxurrada de emoções e planos rápidos. Helena, que havia se acostumado a sonhar sem esperar que se realizassem, agora se via diante de uma realidade que poderia mudar sua vida para sempre. Enquanto seu marido continuava alheio ao seu lado, ela começou a imaginar as possibilidades, mas uma preocupação a atormentava. Como ela poderia assegurar que esse novo destino seria apenas seu, sem as interferências e decisões conservadoras de seu cônjuge? Quando os números foram lidos pelo apresentador, Helena quase desabou do sofá, incrédula com o que ouvia. Era verdade. Ela era a mais recente milionária de Curitiba, Paraná. Aos 37 anos, essa diarista sempre nutriu o hábito de jogar na loteria desde seus primeiros dias de trabalho. Apesar de fazer suas apostas regularmente, Helena jamais realmente acreditou que a sorte grande lhe sorriria um dia. Tomada por uma mistura de incredulidade e esperança, ela vasculhou o bilhete em sua mesa de cabeceira e, ao conferir os números, confirmou: a sorte finalmente estava ao seu lado. Após superar o impacto inicial da descoberta, Helena percebeu que precisava compartilhar a notícia com seu marido, Carlos. Casada há mais de uma década com Carlos, um eletricista de 45 anos, eles não tinham filhos juntos. Helena não tinha interesse em maternidade, enquanto Carlos já era pai de uma filha de um relacionamento anterior. Esse entendimento mútuo contribuiu para a solidez de seu casamento. Carlos era dedicado ao seu trabalho e frequentemente mimava Helena com presentes, sempre que possível. No entanto, a realidade financeira do casal era precária, o que os obrigava a serem cautelosos com os gastos. Apesar de entender a escassez de recursos, Helena almejava uma existência mais abastada. Agora, segurando o bilhete premiado da loteria, ela começou a imaginar as diversas maneiras de aproveitar a quantia recebida, embora soubesse que seu marido provavelmente teria planos mais prudentes para o uso do dinheiro. Helena não estava disposta a limitar seus gastos, considerando que agora possuía uma quantia superior ao PIB de alguns pequenos países. Após refletir sobre a situação, ela decidiu que não revelaria o prêmio a Carlos. Embora o relacionamento deles fosse estável, faltava uma verdadeira paixão. Portanto, Helena resolveu que pediria o divórcio sem informar Carlos sobre sua nova fortuna. Para assegurar que não teria que dividir o prêmio com ele, seria essencial convencer Carlos a assinar um acordo de separação que previsse a não divisão de bens. Era impensável para Helena dividir sua recém-adquirida fortuna com um marido que não havia alcançado sucesso por conta própria. Naquela noite, quando Carlos retornou ao humilde lar de madeira que compartilhava com sua esposa, encontrou suas malas prontas na sala. Confuso, ele questionou: "Vamos viajar?" Sem hesitar, Helena declarou: "Cansei de nós e quero o divórcio." Carlos ficou atordoado, incapaz de compreender a situação, já que ao sair para o trabalho pela manhã, tudo parecia normal. Ela estava distante, comportamento usual para ela que raramente dava atenção a Carlos. Profundamente abalado com o anúncio, Carlos tentou dialogar com Helena, buscando dissuadi-la da decisão. Ele expressou seu amor profundo e o desejo de permanecerem juntos para sempre. Contudo,
Suas palavras apenas exacerbaram a irritação de Helena, que, com firmeza, ordenou que ele saísse de casa. Apenas 20 minutos após retornar do trabalho, Carlos se via sendo expulso, suas malas já à porta. Laura, conhecida por sua curiosidade nos assuntos alheios, emergiu de sua residência para observar o tumulto e rapidamente começou a especular sobre as razões que levaram Helena a expulsar Carlos para a rua. Ela rapidamente concluiu que Carlos devia ter traído Helena, pois não via outra razão para tal ato. Enquanto isso, mais vizinhos se reuniam em suas portas e janelas, atraídos pelo escândalo que se desdobrava diante deles. Mariana, outra moradora da vizinhança, contudo, sentiu compaixão ao ver Carlos sendo expulso de sua própria casa. Consciente de que Carlos era uma pessoa íntegra, Mariana resolveu intervir para ajudá-lo a lidar com o constrangimento da situação. Ela se aproximou dele e expressou seu pesar pelo ocorrido, mencionando como era lamentável que suas malas tivessem sido jogadas para fora da casa por Helena, espalhando suas roupas pessoais à vista de todos. Carlos, cabisbaixo, inicialmente pensou que Mariana poderia zombar dele, dado o seu estado vulnerável. No entanto, Mariana estendeu sua mão para ajudar Carlos a levantar-se e ofereceu-se para auxiliá-lo a reunir suas roupas e reorganizar as malas. Desejando apenas que aquele momento difícil terminasse, Carlos aceitou prontamente o apoio de Mariana. Juntos, eles rapidamente recolheram as roupas espalhadas pelo chão. Enquanto isso, Laura observava tudo de sua janela, já tecendo uma história em sua mente. Ela presumiu que, pelo fato de Mariana ter saído tão prontamente para ajudar Carlos, só poderia ser porque ela tinha um relacionamento secreto com ele. Laura concluiu que Helena tinha encontrado provas de uma traição nas mensagens do celular de Carlos. E agora, o suposto affair estava sendo revelado publicamente. Sem interesse em assistir ao desenrolar completo dos eventos, Laura rapidamente foi buscar seu celular para compartilhar os detalhes por mensagens de áudio com suas amigas do bairro. Em pouco tempo, o boato sobre a suposta infidelidade e a subsequente vingança se espalharia por toda a comunidade. Dentro de sua casa, enquanto a confusão se desenrolava lá fora, Helena estava imersa em pensamentos sobre os luxuosos casacos de pele e bolsas de designer que agora poderia adquirir com sua nova fortuna. Trabalhando como diarista, ela frequentava residências de mulheres da alta classe média e até mesmo extremamente ricas. Durante o trabalho, Helena sempre observava as elegantes peças de vestuário, calçados e acessórios dessas mulheres. Com cada item de luxo que recordava, ela se convencia mais de que se desvincular de Carlos tinha sido a decisão mais acertada de sua vida. Carlos jamais permitiria que Helena gastasse livremente seu dinheiro. Ele certamente insistiria para que investissem em uma residência e aplicassem o dinheiro de maneira conservadora, coisas que, na visão de Helena, não se alinhavam com o estilo de vida de uma milionária. Ainda confuso com os eventos recentes, Carlos adentrou a modesta moradia de Mariana. Embora a conhecesse apenas de vista, nunca havia realmente notado sua beleza ou visitado sua casa antes. Mariana, com seus 35 anos, era surpreendentemente atraente. Se Carlos não estivesse tão devotado a Helena, possivelmente haveria de uma maneira diferente. No entanto, Carlos era completamente leal e mantinha a esperança de que Helena reconsiderasse e o convidasse para uma conversa. Para ajudá-lo a lidar com o choque da separação súbita e a vergonha que enfrentara, Mariana preparou um café preto bem forte. Ela esclareceu para Carlos que não tinha o hábito de fofocar como as outras vizinhas e que não estava interessada nos pormenores do ocorrido, mas expressou sua preocupação, perguntando se Helena o havia expulsado por alguma razão séria. Carlos percebeu que Mariana apenas exercia prudência, considerando que estava acolhendo alguém quase desconhecido em seu lar. Visto que ela vivia sozinha, era essencial para ela verificar se ele apresentava algum comportamento de risco, como vícios ou tendências agressivas.
Carlos assegurou que era completamente inofensivo, incapaz até de machucar um inseto, e expressou sua confusão sobre o súbito afastamento de Helena. Ele explicou a Mariana que havia saído para o trabalho naquela manhã como de costume e que, até então, tudo parecia normal em seu relacionamento com Helena. No entanto, ao retornar, Carlos encontrou suas malas arrumadas na sala junto com um pedido de divórcio. Ele não conseguia entender o que poderia ter mudado tão drasticamente em apenas algumas horas para que Helena decidisse que não queria mais estar com ele. Enquanto compartilhava esses detalhes, as lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Mariana sentiu empatia por ele, pois conhecia bem o sentimento de abandono. Cerca de 6 meses antes, ela mesma havia sido deixada inesperadamente por seu noivo, Rafael. O jovem havia encerrado o relacionamento enviando apenas uma mensagem de texto comunicando que não queria mais se casar com ela. O casamento deles estava agendado para daqui a 6 meses, o que significava que, no exato momento em que Mariana oferecia consolo a Carlos em sua cozinha, ela deveria estar celebrando seu próprio casamento com Rafael. Mariana ficou confusa por um tempo, sem entender a mudança abrupta, mas sua dignidade a impediu de procurá-lo para esclarecimentos. Em um reviravolta, uma amiga próxima, Beatriz, revelou em uma rede social que tinha ficado noiva e que se casaria em 2 meses. Quando Mariana foi verificar as fotos de Beatriz e seu recém-anunciado noivo, para sua surpresa, descobriu que ele era Rafael, seu ex-noivo. Mais tarde, ela descobriu por meio de conhecidos em comum que o relacionamento de Rafael com Beatriz havia começado bem antes do término do noivado deles. Assombrada por essa revelação e ciente de que Rafael agora estava em lua de mel com Beatriz, Mariana começou a suspeitar que Helena talvez tivesse se envolvido com outra pessoa. Contudo, consciente de como essa suspeita poderia ser dolorosa, Mariana optou por não compartilhar seu palpite com Carlos. Enquanto isso, Carlos refletia sobre os eventos recentes e discutia suas perplexidades com Mariana, buscando compreensão feminina sobre se seu comportamento poderia ter levado Helena a agir assim. Durante essa conversa, ele mencionou uma visita recente à lotérica local com Helena, onde juntos fizeram uma aposta na loteria, tentando identificar se esse ou qualquer outro evento poderia ter sido o estopim para a decisão dela. Carlos compartilhou com Mariana como Helena sempre se animava com as apostas na loteria e ele ficava feliz em financiar esses momentos para ela. Eles costumavam se divertir enquanto escolhiam os números, cada um selecionando 3, tentando a sorte juntos. Ele sorriu ao lembrar que, embora nunca acreditasse realmente que ganhariam, adorava ver a alegria de Helena, comparável à de uma criança que recebe um sorvete. Durante a conversa sobre a visita à lotérica, Mariana recordou-se de que estava assistindo à TV quando o anúncio de um ganhador na cidade interrompeu a programação. Uma teoria começou a se formar em sua mente, embora ela rapidamente desconsiderasse a ideia, achando-a fruto de muita imaginação. Afinal, coisas assim pareciam distantes da realidade. Nesse momento, Carlos percebeu que não tinha um lugar para ir. Mariana então esclareceu que seu convite para tomar um café era, na verdade, uma oferta para que ele ficasse mais tempo, se necessário. Carlos poderia permanecer em sua casa, usando o sofá como cama temporária até achar um novo lar. Mariana, reconhecendo sua própria bondade e compreendendo a dificuldade de superar um rompimento tão doloroso, ofereceu esse apoio. Na manhã seguinte, apesar de uma noite de pouco sono, Carlos foi trabalhar, consciente de que não podia se dar ao luxo de perder seu emprego junto com seu casamento. Ao se despedir, Mariana assegurou que ele seria bem-vindo para voltar após o trabalho, reiterando que tinha um espaço seguro na casa dela. Ao deixar a residência de Mariana, Carlos encontrou-se sob os olhares inquisitivos de Laura. O que ele ignorava era que Laura, a vizinha sempre atenta aos rumores, já havia disseminado uma história por todo o bairro de que ele e Mariana estavam envolvidos romanticamente. Segundo ela, o relacionamento deles antecedia a chegada de Mariana ao bairro 6 meses atrás.
Laura especulava que Helena havia descoberto tudo e que a presença de Mariana, suposta amante, tão próxima de casa, tinha sido o estopim para a crise no casamento. Laura e algumas outras vizinhas curiosas visitaram Helena logo cedo, supostamente para oferecer suporte. No entanto, o real interesse delas era sondar e obter mais informações sobre os recentes acontecimentos, buscando confirmar os rumores que já circulavam como verdades entre elas. Ao perceber as intenções por trás das perguntas veladas, Helena rapidamente captou a direção da conversa. Com astúcia, ela decidiu validar as suposições das vizinhas, reforçando a narrativa que já tinham construído. Helena afirmou que Mariana tinha sido, de fato, a amante de seu marido por vários anos, e que descobrir que ele a tinha trazido para morar tão perto de sua própria casa foi um verdadeiro choque. Esta versão dos eventos servia perfeitamente aos seus planos. Com isso, Helena poderia usar os relatos das vizinhas como testemunhas para influenciar a decisão do juiz em seu favor, assegurando que a totalidade do dinheiro ficasse com ela. Com esse objetivo em mente, Helena procurou um advogado recomendado por uma de suas empregadoras ainda naquele dia. Helena relatou para a advogada uma versão distorcida dos fatos, alegando infidelidade e expressando seu desejo de se divorciar sem dividir os bens, especialmente um carro antigo que ela valorizava muito. Ela se apresentou como vítima, destacando que o carro, embora fosse de 1987, tinha grande valor sentimental para ela, e que Carlos certamente insistiria em vendê-lo para se beneficiar financeiramente. A empregadora de Helena, achando a história pouco convincente, forneceu o contato de um advogado conhecido por seus honorários acessíveis. Apesar de seus honorários serem modestos, Augusto era um advogado com uma reputação notável por obter êxito em casos de divórcio contenciosos. 2 dias após a consulta inicial, Carlos recebeu a notificação de que a documentação para o divórcio estava pronta. Os documentos foram enviados a Carlos para que pudesse revisá-los antes de assinar. Embora Augusto tenha tentado restringir essa revisão antecipada, seu esforço foi em vão. Carlos, auxiliado por Mariana, que tinha estudado direito por 2 anos, procedeu à leitura cuidadosa do documento. Mariana, que ainda aspirava a se tornar advogada, explicou a Carlos que a cláusula principal do documento estipulava a não divisão dos bens. Carlos achou isso peculiar, já que a casa onde vivia com Helena era propriedade dele. Segundo o documento, ao se divorciarem, Helena não teria direito à casa. Ele nunca havia considerado uma medida tão drástica como vingança. E agora era a própria esposa quem estava sugerindo tal acordo. Um sinal de alerta acendeu na mente de Mariana. Havia algo realmente estranho nesse pedido repentino de divórcio. Conhecendo Carlos um pouco melhor agora, Mariana estava convencida de que ele não teria feito nada para justificar tal reação de Helena. Mas o que poderia explicar essa decisão tão abrupta? A audiência de divórcio estava marcada para a tarde do dia seguinte, e Mariana tinha pouco tempo para desvendar o que estava realmente acontecendo. Apesar de perceber os olhares hostis dos vizinhos, Mariana decidiu dar uma volta pelo bairro. Isso lhe daria uma desculpa para observar os movimentos de Helena. Após cerca de meia hora de vigilância improvisada, Mariana teve um resultado positivo. Ela viu Helena chegando em casa carregada de sacolas de lojas de roupas do bairro. Mariana lembrou-se de Carlos mencionando que eles estavam enfrentando dificuldades financeiras. Mariana conhecia bem a proprietária da loja, Joana, uma mulher de quase 50 anos que sempre foi muito simpática com ela. Ao entrar na loja, Mariana encontrou Joana organizando uma prateleira de roupas, visivelmente ocupada. Joana sorriu para Mariana e pediu desculpas pela desordem, explicando que a cliente anterior havia deixado a loja em um estado bagunçado. Mariana, então, perguntou se a cliente anterior, por acaso, era Helena. Joana lançou um olhar curioso para Mariana antes de dizer: "Mariana, você sempre me pareceu uma pessoa correta.
e estou achando difícil acreditar nos boatos que estão espalhando sobre você e o marido de Helena. Agora, você me pergunta sobre ela, e isso me deixa ainda mais intrigada. Está acontecendo algo entre você e o Carlos? Mariana ficou visivelmente surpresa, mas logo compreendeu a razão dos olhares hostis dos vizinhos. Certamente havia rumores circulando sobre ela e Carlos devido ao fato de ela tê-lo acolhido em um momento de necessidade. Com calma, Mariana explicou a Joana que havia apenas oferecido abrigo a alguém que não tinha para onde ir e mencionou que achava o comportamento de Helena muito estranho. Joana então revelou que Helena havia aparecido na loja com uma quantia significativa de dinheiro e comprado várias roupas. Embora Joana não gostasse muito de Helena, ela a atendeu bem porque pagou todas as peças à vista. No entanto, Joana achou a situação peculiar, já que Helena nunca havia demonstrado ter recursos para fazer compras tão grandes. Mariana retornou para casa e começou a vasculhar a pasta de documentos de Carlos em busca dos bilhetes de loteria que ele comprava para Helena. Rapidamente, ela encontrou o bilhete original da aposta, junto com um comprovante de pagamento feito com o cartão de débito de Carlos. Em poucos minutos, Mariana verificou os números sorteados na loteria e confirmou que eram 05, 23, 32, 41, 52 e 56, exatamente os mesmos que estavam marcados no bilhete original. Mariana rapidamente associou o repentino pedido de divórcio sem divisão de bens ao prêmio da loteria. Após uma breve pesquisa, descobriu que o prêmio milionário ainda não havia sido reclamado. Evidentemente, Helena estava aguardando a conclusão do divórcio e provavelmente havia obtido um adiantamento de alguém, o que explicava os gastos recentes na loja de Joana. Determinada a impedir que Carlos fosse enganado, Mariana sabia que tinha pouco tempo para agir. Quando Carlos chegou do trabalho, encontrou Mariana absorta em suas pesquisas na internet. Mariana estava com uma expressão muito séria. Ao ver Carlos, pediu para ele se sentar, pois havia descoberto o verdadeiro motivo da separação. Quando Mariana revelou toda a história, Carlos ficou incrédulo ao perceber que sua esposa, a quem tanto amava, havia tramado algo tão desonesto contra ele. Determinado a não deixar a situação assim, Carlos sabia que precisava agir. Mariana explicou que havia passado o dia pesquisando e concluiu que o prêmio da loteria pertencia a ele. Afinal, Carlos foi quem pagou pela aposta. Mariana explicou que havia duas maneiras de garantir que ele recuperasse o que era seu por direito. Carlos, intrigado, pediu que ela detalhasse as opções. Mariana explicou que poderiam seguir todos os trâmites legais, embora isso pudesse ser cansativo e demorado, dando a Helena tempo para gastar boa parte da fortuna. A outra opção envolvia uma ação que, embora tecnicamente ilegal, não era muito grave. Carlos ouviu atentamente o plano de Mariana e decidiu que Helena precisava aprender uma lição. Na tarde seguinte, ele foi ao escritório do advogado de Helena. Ela já o aguardava, visivelmente impaciente. Antes de assinar os papéis do divórcio, Carlos fez várias perguntas, consultando seu celular repetidamente. Após 20 minutos de questionamentos, Helena perdeu a paciência e exigiu que ele assinasse logo. Com um último olhar para a tela do celular, Carlos sorriu e finalmente assinou os documentos. Helena pensou que Carlos perderia aquele sorriso ingênuo quando descobrisse que toda a fortuna ficaria apenas para ela. Com todos os documentos finalmente assinados, Helena e Carlos deixaram o escritório do advogado e seguiram caminhos opostos. Ao chegar à casa de Mariana, Carlos perguntou se tudo tinha realmente dado certo. Mariana então mostrou o bilhete da aposta, o comprovante gerado pela lotérica e o recibo de pagamento, confirmando que eles estavam com todos os documentos necessários. No dia anterior, Mariana sugeriu a Carlos que, durante a audiência de divórcio com Helena, ela entrasse na casa deles para procurar o bilhete da loteria. Forçar a janela dos fundos não foi complicado, especialmente porque Carlos havia mencionado que aquela janela tinha problemas. Uma vez dentro da casa,
Mariana procurou até encontrar o bilhete. Assim que conseguiu pegá-lo e sair discretamente, ela enviou uma mensagem a Carlos para que ele prosseguisse e assinasse os documentos. Assim, quando Carlos assinou os documentos, ele sabia que estava garantindo que todo o dinheiro da loteria ficaria sob sua posse. Helena ficaria devastada ao perceber que sua própria armação havia se voltado contra ela. Afinal, ela mesma havia solicitado o divórcio e incluído a cláusula de não divisão de bens. Helena chegou em casa radiante. No caminho, havia passado pelo cabeleireiro para um novo corte de cabelo. Helena havia confidenciado ao advogado sobre o prêmio da loteria e ele lhe adiantou uma quantia significativa de dinheiro com a promessa de pagamento após o resgate do prêmio. Para garantir que Carlos não descobrisse sobre a fortuna antes de assinar os papéis do divórcio, Helena decidiu resgatar o prêmio no dia seguinte. Com o divórcio oficialmente concluído, Helena celebrou sozinha em casa, abrindo uma garrafa de champanhe. Embora o imóvel estivesse em nome de Carlos e ela devesse desocupar o local dentro de uma semana, conforme acordado na audiência, ela estava animada com o futuro luxuoso que a aguardava. Ela estava satisfeita em deixar aquele casebre humilde para trás e planejava viajar e se hospedar em hotéis de luxo. Carlos podia ficar com aquela casa horrorosa, pensou Helena. Ela não era completamente má, mas estava determinada a seguir em frente. Na manhã seguinte, acordou com uma forte dor de cabeça. Quem diria que champanhe caro poderia causar uma ressaca? Quando abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, quase desmaiou com o que viu lá dentro. Na gaveta, encontrou todos os seus pertences habituais, exceto um: o bilhete premiado, o item mais importante de sua vida naquele momento. Na euforia de ter enganado seu ex-marido para assinar o divórcio nos termos dela, Helena nem se deu ao trabalho de verificar a gaveta quando chegou em casa na tarde anterior. Agora, porém, estava diante da chocante realidade de que o bilhete não estava mais lá. Desesperada, começou a procurar freneticamente pelo bilhete, vasculhando cada canto da casa, até que ouviu um alvoroço do lado de fora. Curiosa, Helena correu até a janela e quase desmaiou novamente ao ver a cena. Diversos jornalistas estavam em frente à casa de Mariana e seu ex-marido, Carlos, segurava um cheque gigante com o valor total do prêmio da loteria, escrito por extenso. Tratava-se de uma cerimônia de entrega do prêmio. Carlos não fez objeção a que tudo fosse documentado. Na verdade, aquela situação fazia parte da lição que ele planejou para Helena. Helena não conseguia compreender como o prêmio estava sendo entregue a Carlos. Ainda de pijama, descabelada e com aparência de ressaca, ela correu para a frente das câmeras. Gritava que o prêmio era dela e que o bilhete premiado lhe pertencia. Os repórteres, intrigados com a situação que se desenrolava diante deles, começaram a prestar atenção. Foi então que o representante da loteria esclareceu que o vencedor era Carlos, que não só possuía o bilhete premiado, mas também o comprovante de pagamento da aposta. O comprovante estava em nome de Carlos, sem deixar margem para dúvidas. Calmamente, ele explicou aos jornalistas que a mulher era sua ex-esposa, que não aceitava o divórcio. Ele mencionou que havia proposto uma divisão equitativa dos bens, o que significaria compartilhar a fortuna com ela. Mas Helena preferiu um divórcio, onde nada seria dividido. No entanto, Carlos, demonstrando generosidade, decidiu abrir mão da casa que estava em seu nome para que ela pudesse continuar morando lá. Carlos acrescentou que, se dependesse dele, Helena nunca ficaria desabrigada e que ele até transferiria a casa para o nome dela. Com essas palavras, as pessoas ao redor aplaudiram Carlos. Helena estava atônita, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Em questão de horas, ela havia perdido uma grande fortuna e ficado apenas com uma casa velha que o ex-marido inútil lhe dera. Furiosa, ela se perguntou como Carlos, que ela considerava ingênuo, havia conseguido desmascará-la, descobrir sua trama e ainda recuperar o bilhete premiado.
Foi nesse momento que Helena avistou Mariana sorrindo ao fundo da cena e percebeu que ela havia sido a mente por trás de tudo. Tomada por uma ira intensa, Helena correu em direção a Mariana e a derrubou no chão. As duas se envolveram em uma briga que foi prontamente capturada pelos repórteres que documentavam toda a situação inusitada. No final, Helena saiu em desvantagem. O que ela não sabia era que Mariana praticava pilates e, além de ser extremamente flexível, também possuía bastante força nas pernas. O desfecho foi que Helena acabou imobilizada. Carlos interveio, ajudando a retirar Helena da cena e a levando de volta à casa, que agora seria seu lar permanente. Durante o trajeto, Helena chorou e expressou sua incredulidade diante do que considerava a crueldade de Carlos. Como ele podia deixá-la enfrentar tamanha desilusão? Nos dias anteriores, Helena havia criado sonhos grandiosos sobre como desfrutaria da fortuna. Agora restavam apenas as lembranças desses sonhos e a certeza de que enfrentaria anos de infelicidade naquela velha casa. Carlos permitiu que ela desabafasse, ouvindo tudo o que tinha a dizer. Quando ela terminou, ele respondeu calmamente: "Não fiz nada diferente do que você planejava fazer comigo." Com essas palavras, ele a guiou de volta para dentro do portão e o fechou. Em seguida, Carlos voltou para a casa de Mariana. Ao chegar, viu que ela já havia dispersado os repórteres. Carlos agradeceu profundamente pela ajuda e pela habilidade dela em desvendar o plano, comparando-a a um detetive melhor que Sherlock Holmes. Ela riu e respondeu: "Elementar, meu caro Watson." Aproveitando o momento de descontração, Carlos disse que queria recompensá-la, oferecendo uma porcentagem do prêmio. Mariana ficou constrangida e começou a recusar a oferta. Mas Carlos insistiu, afirmando que era justo. Afinal, foi graças à ajuda dela que ele conseguiu recuperar o bilhete premiado. Ele explicou que tinha mais dinheiro do que precisava e, além de querer melhorar a vida de sua filha, fazia questão de ajudar Mariana a retomar seus estudos em direito. Com o passar dos meses, a amizade entre Carlos e Mariana se fortaleceu ainda mais. Ele cumpriu sua promessa de ajudar e agora Mariana possuía sua própria casa, sem a necessidade de continuar trabalhando com a venda de doces e salgados. Seus estudos na faculdade de Direito estavam indo excepcionalmente bem, e ela se sentia animada com a conclusão de mais um semestre. Sentindo que seus sentimentos iam além da amizade, Carlos tomou coragem e se declarou para Mariana. Com o coração acelerado e nervoso, Carlos temia a possibilidade de ser rejeitado pela mulher que teve um papel tão transformador em sua vida. No entanto, para sua surpresa e alegria, Mariana confessou que também nutria sentimentos por ele. Ambos haviam sofrido decepções amorosas no passado, mas agora viam diante de si a oportunidade de construir uma nova e bela história juntos. Ao começar o relacionamento com Mariana, Carlos decidiu que a honestidade seria a base entre eles. Assim, ele revelou todo o plano que havia elaborado em relação a Helena. Durante os meses seguintes, Carlos ficou sabendo que Helena havia caído em depressão e enfrentava constantes cobranças do advogado que colaborou em sua trama. Ele via isso como uma espécie de karma por suas ações. Apesar de tudo o que Helena havia feito, Carlos não podia ignorar o fato de que ela havia ajudado a escolher os números que resultaram no bilhete premiado da loteria. Mariana ouviu atentamente e disse que compreendia a perspectiva de Carlos, concordando que sua avaliação era justa. Carlos decidiu contatar Helena e agendou uma visita à antiga casa onde viveram juntos. Ao chegar, ficou surpreso ao encontrar um jantar cuidadosamente preparado à sua espera. Durante o casamento, Helena raramente cozinhava algo além de macarrão, mas agora ela havia preparado um prato de peixe assado com purê, que parecia delicioso. Na mesa, também havia 2 taças e uma garrafa de vinho. Carlos, para não ser indelicado, aceitou o convite e se sentou para jantar com a ex-esposa. Helena insistiu que Carlos bebesse o vinho, mas ele havia tomado um remédio para enxaqueca mais cedo e preferia evitar a bebida. Mesmo assim, diante da insistência dela,
Ele permitiu que ela enchesse seu copo. Quando Helena se distraiu, Carlos discretamente despejou o vinho na pia. Em seguida, explicou que o motivo de sua visita era propor a ela uma parte do prêmio da loteria. Helena, visivelmente nervosa, voltou a encher as taças. Na confusão, ela acidentalmente pegou a taça que estava destinada a Carlos. Carlos estava ansioso para que a visita terminasse rapidamente, então decidiu não comentar nada sobre o vinho. Assim que Helena terminou de beber, uma expressão estranha tomou conta de seu rosto, e seus olhos se arregalaram. Ela começou a parecer sem fôlego. Preocupado, Carlos perguntou o que estava acontecendo. Em pânico, Helena apontou para a taça e murmurou a palavra veneno. Imediatamente, Carlos ligou para uma ambulância e Helena foi rapidamente levada ao hospital. Felizmente, os médicos rapidamente identificaram o veneno e conseguiram salvar a vida de Helena. No entanto, sua sorte não foi a mesma com a polícia. As investigações provaram que Helena havia tentado envenenar Carlos, mas acabou ingerindo o veneno por engano. O plano dela era fazer com que Carlos morresse, pois ele havia redigido um testamento anos antes, deixando tudo para ela e para sua filha. Helena via a filha de Carlos como ingênua e acreditava que seria fácil manipular a garota para ficar com todo o dinheiro. Assim, a fortuna do ex-marido seria inteiramente dela. Após se recuperar do procedimento de lavagem estomacal, Helena foi levada para o presídio. Carlos refletiu sobre como havia tentado ajudar Helena e quase acabou sendo envenenado por ela. Ele concluiu que algumas pessoas realmente não mereciam a ajuda ou a sorte que recebem. Essa situação serve como um lembrete poderoso de que a ganância e a desonestidade frequentemente resultam em consequências desastrosas. Por outro lado, a integridade e a generosidade, mesmo quando enfrentam traições e decepções, podem criar novas oportunidades e trazer felicidade. Ao longo da história da humanidade, há inúmeros exemplos de ascensões meteóricas e quedas abruptas, traições que alteraram o rumo dos acontecimentos, mas também de redenção e novos inícios. Esses acontecimentos ilustram que, independentemente das circunstâncias, a honestidade e a compaixão podem resultar em desfechos surpreendentemente positivos. Eles nos convidam a refletir sobre os valores que escolhemos cultivar em nossas vidas. É essencial que aprendamos a enfrentar as adversidades com dignidade e a abraçar as oportunidades com gratidão, confiando que, no final, a verdade e a justiça prevalecerão. Espero que tenha apreciado esta história repleta de surpresas e emoções. Se gostou e deseja mais narrativas envolventes como esta, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, cada história é uma nova jornada e estamos sempre prontos para surpreendê-lo. Deixe seu comentário compartilhando suas impressões sobre a história e sugerindo temas para futuras narrativas. Até a próxima aventura!